está assistindo, escurecer sua televisão, para não ver quem é a pessoa, mas só para ouvir aquilo que Deus tem para falar, faça isso. Ouça a voz de Deus, não ouça a minha voz, mas ouça a voz de Deus, para que Deus possa fazer diferença na sua vida. Eu quero compartilhar hoje sobre o tema resgatando a fé. Lá em Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8. Gálatas 6, versos 6. Gálatas 1, melhor dizendo, versos 6 até os versos 8. Abre sua Bíblia lá. Nós vamos estar meditando nesse texto sobre o tema resgatando a fé. Resgatando a fé. Diz assim o texto: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens em Gálatas. Só nesses 3 versos aqui, eu quero enfocar 3 partes, 3 pontos, 3 situações que são diferentes, mas que estão envolvidas no mesmo contexto. E hoje eu quero pensar aí nesse fato dos crentes da Galácia se afastarem do Evangelho, como diz Paulo, tão depressa. Paulo começa essa carta como todas as demais, irmãos, se apresentando e deixando explícito a quem ele dirigia a carta, a igreja da Galácia. Mas ele começa a carta de maneira incomum. Ele expõe a sua indignação. Ele diz assim: olha, maravilho-me de que tão depressa. Então ele manifesta ali a sua indignação. Ele diz que muito se admirava pelo fato deles deixarem tão depressa o evangelho que eles haviam recebido. Eu quero pontuar aqui, irmãos, o que pode nos levar a abandonar o evangelho, o que pode fazer com que nós nos afastemos do evangelho. A primeira coisa, meus irmãos, é a normalização. E este afastar do evangelho não quer dizer sair da igreja. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes, nós estamos afastados do evangelho. E uma das causas é a normalização. Tudo passa a ser, na minha mente, normal, comum. O pecado, de maneira geral, passa a ser algo normal. Eu não vejo mais problema no adultério, eu não vejo mais problema na homossexualidade, eu não vejo mais problema no divórcio. A coisa passa a ser normal. Segundo ponto, ou segunda coisa que pode me afastar do evangelho, mesmo dentro da igreja, é a ignorância espiritual. Não conhecer a palavra e nem o Deus da palavra pode fazer com que eu me afaste do evangelho mesmo dentro da igreja. Aí qualquer, irmãos, ideologia, quando eu não conheço a palavra e nem o Deus da palavra, qualquer sentimento, qualquer pensamento vai me afastar do puro e santo evangelho. Por isso é de suma importância que eu e você conheçamos a Cristo, a palavra e o Deus da palavra. E uma terceira coisa que pode nos afastar, nos levar a abandonar o evangelho, até mesmo de maneira involuntária, e até mesmo dentro da igreja, é a inserção de conceitos deste mundo, na nossa mente e na nossa prática também cotidiana, conceitos deturpados, prática própria do diabo, do nosso inimigo. Ele muda o sentido da palavra para enganar. Então, irmãos, a aceitação de conceitos deste mundo, a normalização do pecado e até mesmo a ignorância espiritual pode fazer com que a gente se afaste do evangelho, pode fazer com que a gente se distancie do evangelho. Tem mais.
Mas meu objetivo não é falar do que pode me desviar. Eu quero falar sobre o que me mantém firme, o que me mantém fiel ao santo e puro evangelho. Eu não quero falar do que me distancia, eu quero falar daquilo que me aproxima, daquilo que me traz para perto do evangelho. O texto de Paulo diz que as igrejas da Galácia se desviaram do verdadeiro evangelho. O que fazer então para nós nos mantermos fiéis a este evangelho? O que fazer para que nos mantemos firmes ao santo e puro evangelho? Paulo diz assim, algo parecido, algo como isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto o fundamento, e o outro vem e edifica sobre ele. Mas veja cada qual como edifica sobre ele. O fundamento já está posto e o fundamento é Cristo. Então sou eu e você individualmente que temos que tomar cuidado para a construção em cima deste fundamento, para que não estejamos construindo um edifício torto, cheio de falhas, com material de segunda. Ele pôs o fundamento que é Cristo. Agora cada qual deve se ocupar em desenvolver a sua vida cristã, sua vida espiritual. Eu quero, respondendo à pergunta, o que fazer para nos manter fiéis no desenvolvimento das nossas vidas sobre o fundamento estabelecido, eu quero propor algumas respostas, algumas atitudes ou alguns comportamentos que pode fazer com que nós não nos distanciemos do evangelho, mas estejamos bem próximos do evangelho. O primeiro é manter o foco no evangelho. O segundo é seguir o evangelho à risca. E o terceiro, meus amados e amadas, é manter a disciplina na realização do projeto, no cumprimento da palavra. Manter a disciplina. Eu quero abordar esses três assuntos. Foco no evangelho, seguir o evangelho à risca e manter a disciplina na prática do evangelho. Vamos lá? Primeiro, irmãos, manter o foco no evangelho. O evangelho, ele é composto pelo nascimento, pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Este é o evangelho de Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Quando o escritor de Hebreus disse, olhando para o autor, aquele que planejou tudo isso, aquele que planejou nossa salvação, aquele que planejou a morte de Cristo lá na cruz, aquele que planejou tudo o que aconteceu a nosso favor, e o consumador, aquele que fez a coisa acontecer. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, Cristo, Deus não é daqueles que planeja para outros realizarem. Deus, Cristo, não é daqueles que pensa e espera que os outros façam. Deus, Cristo, eles são daqueles, meus irmãos, que planejam e realizam. Eles não ficam esperando que a coisa aconteça, eles vão lá e fazem a coisa acontecer. E fica claro aqui neste fato, nessa história, na história de Jesus. E no que o escritor de Hebreus disse, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que prescreveu, aquele que idealizou e aquele que realizou. Não foi à toa, meus amados, que o escritor de Hebreus diz, olhando para o autor e consumador, porque é necessário não perder de vista o que está revelado nas Escrituras, pois tudo o que é necessário para nos manter fiéis está nas Escrituras, na palavra. Portanto, medite na palavra, pense na palavra, reflita sobre a palavra. Meditar, amados, é pensar, refletir é aplicar. Então, pense na palavra, reflita a palavra e aplique a palavra no seu cotidiano, em suas decisões. Meu irmão, mantenha o foco na palavra de Deus. Mantenha o seu pensamento na palavra de Deus. Porque é nela que nós vamos encontrar todos os detalhes que nós necessitamos, irmãos, para vivermos neste mundo de maneira que agrademos ao nosso Deus.
É na palavra que nós vamos encontrar todos os detalhes da vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação e também nossa santificação. Então não tire os olhos de Cristo. Guarda isso no seu coração. Guarda isso na sua mente. Não tire os olhos de Cristo. Diga a você mesmo: eu não quero tirar os olhos da palavra de Deus. Pelo contrário, eu quero meditar na palavra com regularidade. Eu quero meditar na palavra com sinceridade. Eu quero ser alguém que reflete ou que conduz a sua vida conforme a palavra. Guarda isso no seu coração. Não tire os olhos de Cristo. Medite na palavra com regularidade. Essa é uma das atitudes ou de comportamentos, um dos comportamentos que pode fazer com que a gente permaneça perto do Evangelho. Foco na palavra. A segunda proposta de comportamento ou de atitude que pode me fazer ficar perto do Evangelho e não cair no erro dos crentes da Galácia, que é se afastar do Evangelho. E eles não se afastaram do Evangelho saindo da igreja, não. Eles se afastaram do Evangelho dentro da igreja, voluntária ou involuntariamente. A segunda atitude ou comportamento que vai fazer com que eu permaneça próximo do Evangelho é seguir o Evangelho à risca, seguir as orientações deixadas por Jesus. E quando isso faço, não há erros, meus queridos, não há erros, minhas queridas. O próprio Cristo afirmou certa vez que erramos, porque não conhecemos a palavra e nem o Deus da palavra. E quando eu me proponho a seguir o Evangelho à risca, quando eu me proponho a não negligenciar o reino de Deus, não há erros, não há fracassos, não há derrotas. Pelo contrário, há vitórias, há superação, há conquistas. Para seguir a palavra a risco, ouça isso e guarda isso no seu coração. Talvez você esteja dizendo: eu quero seguir a palavra a risco. Talvez você esteja até dizendo aí dentro de você amém. Mas guarda isso no seu coração. Se de fato você crê nisso, se de fato você deseja isso, seguir a palavra à risca. Meu irmão, para seguir a palavra à risca é necessário negar seus próprios conceitos, negar as suas próprias ideologias, seus próprios pensamentos. Este é um processo de desconstrução. Você precisa passar pelo processo de desconstrução. Trocar aquilo que é mais importante para você hoje, que não seja o reino dos céus, para você colocar o reino dos céus como prioridade na sua vida. Meu irmão, você precisa desconstruir as suas crenças. Mas desconstruir para deixar o terreno vazio? Não. É desconstruir suas crenças, as crenças que você recebe lá no mundo, quando do mundo você era. As crenças que são alimentadas pelo seu contato com o mundo, pela influência do mundo na sua vida, você precisa desconstruí-las. Mas deixar sua casa vazia, nunca. Você precisa construir, admitir novas crenças para a sua vida. E quais crenças? E de quais crenças eu estou falando? Aquelas crenças que estão reveladas na palavra de Deus, para a construção de um novo ser sobre o fundamento posto por Deus. É necessário ouvir. Por isso eu digo, olha, não escuta o pastor Zé Carlos, a voz dele, não. Escuta a voz de Deus. Escuta a voz de Deus. Se você puder apagar o pastor e só ouvir o que Deus tem para te dizer, faça isso. Faça isso. Porque certamente, meu irmão e minha irmã, você vai atingir os níveis que Deus espera que você atinja. Por isso, meus queridos, é importantíssimo que você entenda que é necessário ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e não endurecer o coração. É necessário meditar na palavra. É isso que Deus fala para vocês, que Jesus está dizendo: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
É aquilo que Deus fala para mim e para você. Medita na palavra de dia e de noite. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Ocupa-te com ela. E siga a palavra regularmente. Meu irmão, eu disse aqui no começo que para nós seguirmos a Cristo é necessário negarmos aos nossos próprios conceitos. E quando eu digo siga a Cristo, eu estou dizendo para que você guarde isso no seu coração. Deseje isso do profundo do seu ser, negar os seus próprios conceitos para seguir a Cristo, construindo conceitos, construindo crenças, conforme a palavra de Deus. Siga Jesus fielmente, sem reservas. Guarda isso no seu coração, crente. Guarda isso no seu coração. É Deus falando. É Deus expondo o desejo dele ao seu coração. Apaga o pastor. Não ouça a voz do pastor. Ouça a voz de Cristo. Ouça a voz de Deus. E Deus está dizendo para você: siga cada parâmetro deixado na palavra. Certamente construirá um edifício digno do fundamento. O fundamento é santo. O fundamento é perfeito. E aí Deus está dizendo: siga fielmente os parâmetros deixados na palavra. E um dos parâmetros que Deus deixou na palavra é: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Meu irmão e minha irmã, ouça Deus, para que você construa uma vida sobre este fundamento que seja digno do fundamento. Deus está dizendo: busque em primeiro lugar o reino dos céus. Deus está dizendo: seja obediente, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Deus está dizendo ao seu coração nessa noite, crente, se você é crente, quebrante-se diante do Senhor ao ouvir a voz de Deus. Por isso, apaga o pastor Zé Carlos e ouça a voz de Deus. E Deus está dizendo para você que o sacrifício que Ele espera que você faça, que eu faça, que nós façamos, é um espírito quebrantado, é um coração contrito diante dEle. Meu irmão e minha irmã, siga cada parâmetro deixado na palavra, porque certamente construirás um edifício digno do fundamento, digno de Cristo, como disse Paulo. Vamos edificar uma vida com material, meu irmão, de primeira linha. 1 Coríntios deixa isso bem claro. Paulo diz assim: olha, se você construir uma casa com ouro, prata e pedras preciosas, vai passar pelo fogo e vai atravessar. Sabe o que o fogo faz nesse material de primeira linha? Tira todas as impurezas. Mas aquele que edificar sobre esse fundamento uma casa de madeira, palha e feno, vai passar pelo fogo também. E sabe o que o fogo faz com a madeira, palha e feno? Destrói tudo, dizima tudo, queima tudo. Então, meu irmão e minha irmã, queres construir uma casa, uma vida cristã, uma vida espiritual sobre o fundamento? Guarda isso no seu coração. Siga o Evangelho à risca. Siga o Evangelho à risca. E aí certamente serás bem-sucedido naquilo que Deus propôs, naquilo que Deus oferece para você. A terceira proposta minha, meus irmãos, para a resposta à pergunta que é feita, o que é necessário para nos mantermos fiéis ao Evangelho estabelecido por Deus, que é Cristo. O terceiro comportamento ou atitude que eu e você devemos ter é manter a disciplina no cumprimento da palavra, na realização do Evangelho. Manter a disciplina. Tem pessoas que são indisciplinadas em suas ações. Eu não estou falando de outro tipo de disciplina, né? Eu estou falando de ser regular, ser constante. Quando digo manter a disciplina, eu tenho em mente a obediência aos mínimos detalhes. Quando eu falo de disciplina no cumprimento do Evangelho, eu tenho em mente ser constante na prática do Evangelho. Quando eu falo sobre disciplina no cumprimento do Evangelho, na realização da palavra, tenho em mente o não negligenciar. O não negligenciar as Escrituras, o não procrastinar o Evangelho, a palavra de Deus.
O que é procrastinar? Aquela ideia, né? Quarta-feira, toda semana tem quarta-feira, né? Então essa quarta-feira eu não vou para a igreja não, porque quarta-feira que vem eu vou. Ah, esse domingo eu não vou para a igreja não, domingo que vem eu vou. Porque todo domingo, o domingo sempre vem, né? Eu estou procrastinando, sabe por quê? Porque eu estou abandonando o reino dos céus, deixando o reino dos céus em segundo ou terceiro plano. É óbvio que há circunstâncias, há situações, e a gente respeita. Mas, irmãos, quando se torna hábito não estar na igreja, o diabo vence a luta. O diabo supera as forças de Deus na sua vida. E é o que acontece muitas vezes com a gente, meu irmão. Nós não mantemos a disciplina, a regularidade, a constância. E Paulo fala isso, né? Sede firmes e constantes. Meu irmão, seja milimétrico em cada processo. Quando se trata da palavra de Deus, sem pegar atalhos, sem pular etapas. Ser disciplinado, meu irmão, para mim é isso. Ser milimétrico nas realizações, sem pular etapas, sem queimar etapas. É ser constante, obedecendo aos mínimos detalhes, sem negligenciar, né? E sem procrastinar a palavra de Deus. A tentação vai vir? Vai. Os desafios vão vir, vão surgir? Vão. Mas tudo serve, meus irmãos, para dificultar a sua vida como cristão. Tudo que serve para dificultar a sua vida como cristão vai aparecer. Mas se você for disciplinado, se você for constante, nada vai impedi-lo de manter o hábito da leitura da palavra. Se você for disciplinado, tiver ali um horário regular para ler, para orar, nada vai impedir que você medite na palavra, que você ore. Nada vai impedir o hábito de orar na sua vida. Daniel é o grande exemplo. Foi levantado um edito de que se alguém se curvasse nos próximos 30 dias, daquele momento e nos próximos 30 dias, a um Deus qualquer que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel era disciplinado, todo dia ele colocava-se ali naquela posição para orar, 3 vezes ao dia. E não foi um edito que podia levá-lo à morte, que impediu que ele fizesse aquilo que ele tinha costume, hábito de fazer, disciplina. Ele era disciplinado, foi para a cova dos leões por conta dessa fidelidade, por conta dessa disciplina de ser constante na prática do evangelho, na prática da palavra de Deus. E Deus o salvou, Deus o livrou da boca dos leões. Isso quer dizer que Deus pode fazer o mesmo com você e comigo, se nós prezarmos pela disciplina. Pela disciplina, a disciplina que não vai permitir que nós abandonemos o hábito da meditação da palavra. A disciplina que vai impedir que nós abandonemos o hábito de orar. A disciplina que vai impedir, irmãos, que nós deixemos de estar na igreja para aprender e para contemplar a formosura do Senhor. Meu irmão, é impressionante. O crente deixa de vir uma quarta-feira, ele já passa dezenas de quartas sem vir, já se acha, agora com a internet, ficou ainda muito mais suscetível a essa negligência, deixar de estar na casa do Senhor, porque agora tem a facilidade, assista online. Meu irmão e minha irmã, se eu tenho disciplina, nada vai me impedir de estar na igreja, na casa do Senhor, para aprender e contemplar a formosura do Senhor. Disciplina é o segredo para a execução da palavra de Deus. Disciplina, que tem como a introdução a crença em Cristo Jesus. A introdução, meu irmão, da vontade de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas, do projeto de Deus para as nossas vidas, é a crença em Cristo. Como conteúdo desse plano, desse projeto, é a nossa santificação. E a santificação, meu irmão, é pela oração e pela palavra. E a fé vem pelo ouvir da palavra. E como conclusão, nós temos aí a nossa salvação definitiva. O plano de Deus tem como conclusão a nossa salvação eterna no reino dos céus. Aí eu quero voltar lá para o Gálatas, verso 6.
Os Gálatas se desviaram do santo e puro evangelho. Por quê, irmãos? Primeira possibilidade, perderam o foco sobre o evangelho de Deus. Perderam o foco, o plano de Deus para a vida deles. E aí eles começaram, meus irmãos, a seguir as ideologias e os conceitos ali da comunidade, da sociedade. Eles começaram a normalizar todas as coisas. O pecado, a iniquidade, para eles passou a ser normal. Os conceitos humanos passaram a ser normais para eles. Veja só, meu irmão, a dinâmica. Perco o foco do evangelho. E aí eu começo a aceitar os conceitos do mundo. E sabe qual é a consequência final? A negligência. Eles se tornaram negligentes. Por isso eles deixaram o evangelho. E aí Paulo vem e diz: como pode tão depressa vocês abandonarem o evangelho? Por isso nessa noite, meu irmão, ouça isso, guarda isso no seu coração. Se sua mente dispersou, traga a sua mente para cá, para que você ouça. E mais uma vez, não veja o pastor, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, não perca o foco do evangelho. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos de Cristo. Não deixe de seguir a Cristo, não deixe de seguir a palavra, arrisca. Tintim por tintim. Antes, meu querido e minha querida, se discipline para ser fiel em tudo. Se discipline para ser fiel em tudo. Ser fiel com suas ofertas, com seus dízimos. Ser fiel nos cultos ou aos cultos. Ser fiel ao reino de Deus. Ser fiel à palavra de Deus. Se discipline. Assim não deixará em tempo algum. Assim não abandonará em tempo algum, voluntariamente ou involuntariamente, o evangelho puro e santo, que é Cristo Jesus. É tempo de nós despertarmos. Porque o evangelho, que é Cristo, Jesus está voltando. E Ele quer nos encontrar de pé, servindo e o adorando. Então nessa noite, crente, não perca de vista. Não perca o foco. Siga Cristo, arrisca. Seja disciplinado. Seja disciplinado na leitura da palavra, na oração e também no congregar. E nas demais coisas, no dizimar, no ofertar, seja disciplinado. E certamente você vai construir sobre o fundamento que Paulo estabeleceu, uma casa, um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus abençoe.